Vitor Metaforando. Olha, cara, eu não conheço o Vitor ainda. Genial o início do seu vídeo. Valeu, mano, valeu. Eu me surpreendi de verdade. Eu falei, nossa, cara. Valeu, Arthur, obrigado, cara. O ponto era mostrar essa hipocrisia, né? Ali é um argumento de apelo à hipocrisia, né? Parabéns, Vitor. Aí ele começou a fazer pesquisa, tentar entender se existiam emoções universais. E aí ele viu que o negócio dava grana, fufa, dinheirinho. E aí ele deixou de ser um cientista e começou a se tornar o dono de um método que existe cursos, escolas, licenciados, certificados pelo mundo inteiro. E aí Paul Ekman deixou de fazer pesquisa como ele fazia antes para ganhar dinheiro. Então ela vem com esse discurso, né? Olha, se você está fazendo ciência, você está fazendo ciência. Você começou a fazer curso, vendeu o seu método, você não está mais fazendo ciência, você está atrás de dinheiro. Mas interessante é que nesse próprio vídeo da Bibi tem um link, aliás, em vários vídeos dela tem links para você comprar infoprodutos dela dentro da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online da América Latina, até onde eu sei. Olha que legal, ó. Aprenda a estudar, guia prático e científico, para um aprendizado eficaz, blá blá blá. Gabriela Bailas, 3 anos de Hotmarter, né? Vendendo aí na plataforma de curso online. Será que então Gabriela Bailas está atrás de dinheirinho na internet? Atrás de grana? Mas aí você vai falar assim, peraí, Vitor, peraí, mas pelo menos o método dela é científico, ela tá vendendo algo científico, não um negócio que não é ciência, igual você, metaforando. Mas olha a explicação que ela dá pro vídeo anterior dela de microexpressões faciais que foi removido do YouTube. De novo vídeo de microexpressões? Sim! O que aconteceu no primeiro vídeo? O primeiro vídeo eu utilizei um print, o YouTube entendeu que foi uma violação de copyright por alguma razão. Alguma razão, ela utilizou um print e não colocou referência, nem no texto dela e nem lettering, mockup aqui na tela do vídeo. Ou seja, ela não fez uma referência científica do material que ela utilizou em uma crítica científica. Mas ela tá vendendo um curso de como estudar cientificamente. E o vídeo dela cai no YouTube porque ela não colocou uma referência científica. Olha, Bibi, eu não sei, cara, mas isso não me parece nem um pouco científico e afins. Wagner Tomazoni, do canal Traje Cômico. O Wagner, eu lembro dos vídeos antigos dele cantando as aberturas de anime, né? Um que é bem famoso, que eu gosto bastante, que é eram vários vídeos dele assim, né? Cantando com vários outros youtubers. Acho que inclusive a Haru, se eu não me engano, a Haru tá nesse vídeo. Cantando a abertura de Digimon. Acho que é Butterfly, se eu não me engano. E o Wagner foi um cara que tem, na verdade, essa veia musical, desde sempre é um cara muito talentoso, tá certo? É um cara muito pertinente, inclusive nos comentários que ele faz, mas até onde eu me lembro do que eu acompanhei do Wagner, isso tem um tempinho já que ele se posiciona, né? Coloca as opiniões dele, mas ele, se eu não me engano, viu pessoas próximas dele aqui na internet e pessoas que eram pessoas públicas mesmo, serem atacadas de maneira injusta, e aí, por conta da injustiça, ele começou a se manifestar. Até onde eu me lembro do Wagner é esse ponto. Ele pode me corrigir se eu estiver errado. Mas é um cara que, inclusive, começou a se manifestar no auge da galera do Santinelli, né? Lookalike, né? Então era um momento que, se você se manifestasse contra essa galera, você seria trucidado. E o Wagner estava lá. Então vamos ver o que ele tem a dizer do Metaforando. Que não é ciência. Ele não traz... Olha, só pela produção do vídeo do Vitor, você já percebe que não é um tipo de vídeo que facilmente você consegue produzir de um dia para o outro. Pela edição, pelo roteiro também, é claro. Mas especialmente a edição era bem trabalhadinha. Acho que talvez em alguns casos ele até consegue lançar, né, se puxando muito, o mais rápido possível. Mas dá para entender também por que alguns vídeos talvez não saiam tão rapidamente. Esses vídeos aqui do canal, que são mais simples no geral, é que às vezes são muito mais longos, né? Mas no geral são mais simples. Às vezes não tem como lançar de um dia para o outro, é compreensível. Sim, aqui o Wagner tá entendendo a refutação que eu falo do Santinelli, dizer que meus vídeos demoram muito tempo para ser postados porque eu espero a opinião pública surgir. Não, principalmente por conta da pesquisa e da edição. Como o Wagner bem pontuou, é isso mesmo. Falando, eu transcrevi o meu vídeo inteiro, tá certo? Todas as minhas falas do vídeo são transcritas aqui em texto. E agora eu vou pesquisar se eu falo sinal da mentira, sinal de culpado. Veja bem, ó, tá aqui, ó. Nem sinal da mentira e nem sinal de culpado. Eu não falo nenhuma dessas falas. Você vê como o Santinelli é desonesto, cara? Você vê que bicho desgraçado, desonesto, mentiroso? O cara fala que eu afirmo que os...
O sujeito tem sinais da mentira, eu não falo isso em momento nenhum do vídeo. O cara fala que eu afirmo que... Eu acho que, inclusive, ele não fala isso em nenhum vídeo. É como eu falei, ele vai para uma abordagem diferente. Geralmente, ele apenas mostra as expressões, sinais de incongruência e deixa meio que aberta a interpretação. Tanto que eu já vi vídeo do Metaforando que a pessoa assistia, acho que especialmente em casos mais nebulosos, a pessoa assistia e aí nos comentários se encontrava tanta gente falando caramba, o Vitor provou que era tudo mentira. E aí outra pessoa embaixo, caramba, o Vitor provou que era tudo verdade. Porque cada pessoa interpretou de um jeito. Acho que não é tão comum, acho que é realmente em casos que são mais... tem mais tons de cinza. Porque em geral também a gente... muitos casos midiáticos não é tão difícil você saber se a pessoa tá mentindo ou falando a verdade. É como o Wagner bem pontuou, né, cara? Tem inúmeros vídeos aqui do canal que é isso aí mesmo. Desde sempre, né, a gente trabalha essa prática de mostrar o sinal, mostrar o que aconteceu em determinado comportamento e deixar para a turma, né, fazer os julgamentos que quiser fazer. Nos vídeos mais atuais, como eu já deixei bem claro, inclusive eu removi aquela vinheta do começo do canal, acho que ano passado, né, é apenas uma análise lá. Eu tô colocando a minha opinião, sim. Isso foi fruto de pesquisa, conversando com a base, perguntando, vocês querem que eu comece a colocar minha opinião nos vídeos? E a base trouxe isso. Vitor, sim, a gente gostaria que você colocasse. Então eu removi aquela vinheta que sempre teve nos vídeos, né? Olha, isso aqui é apenas uma análise, não vou comentar a minha opinião sobre nada, né? Não vou dar minha opinião. Eu removi essa introdução, porque hoje sim, eu faço a análise técnica e depois da análise técnica, geralmente perto do final do vídeo, eu faço ali os meus apontamentos e reflexões pessoais. Não no sentido de manipular a narrativa, mas no sentido de ser transparente. Pelo extremo contrário, não é manipular. É deixar claro qual é o meu posicionamento, a minha opinião. Para que você olhe e fale, tá, concordo, discordo do Vitor. E não manipular para que você ache que o que eu estou entregando é a verdade absoluta. Entende? E isso foi fruto de uma pesquisa e desenvolvido junto com a audiência aqui do canal. Então, enfim. Sim, sem fazer análise de microexpressões faciais, eu tenho um índice de acerto muito grande. Várias vezes tá rolando um exposed, alguma coisa, alguém tá sendo cancelado na internet, eu vejo a história, trago aqui pro canal e falo, olha, tá meio mal contado isso aqui, pra mim tá diferente, eu não tô comprando muito. E às vezes é em texto, sabe, não tem expressão pra conseguir avaliar, só que eu analiso com base na história, no que tá rolando, e você sabe, quem acompanha aqui o canal sabe, que eu acerto bastante. Cara, sobre detecção de mentiras, né, esse termo infame, eu já falei mais de uma vez aqui no canal, né, que, primeiro, não dá para detectar mentira pela expressão facial numa relação de 1 para 1, como é o espantalho que a galera cria do Metaforando. Detecção, né, você entender se alguém está enganando você ou te manipulando, enfim, se alguém está mentindo, é um processo multidisciplinar. O que isso significa? Você precisa de mais fontes de informação. A análise do comportamento não verbal é uma fonte de informação. O que vai te informar? Vazamento emocional. Basicamente é isso. Você vai entender qual emoção a pessoa vazou ali naquele momento. Ah, ela vazou medo, e aí você vai comparar com questão de congruência, incongruência, mas isso por si só não é o suficiente para você clamar que descobriu se alguém está mentindo. Como o Wagner bem pontuou, muitas vezes é o fato de você fazer uma investigaçãozinha social, descobrir o histórico daquela pessoa, práticas que aquela pessoa já teve, ciclos de amizade dela, descobrir, de repente, um histórico pregresso de conduta delituosa, se a pessoa já mentiu, já enganou, já traiu, já roubou, né? Puxar a capivara da pessoa mesmo, checar o contexto para ver se faz sentido a informação da pessoa com o contexto que ela está clamando que aquilo aconteceu, e isso muitas vezes vai ser até mais válido para você entender se está acontecendo uma desonestidade ou não, do que você pegar um sinal não verbal específico. O próprio Ekman fala isso em Telling Lies. Eu estou separando trechos para postar nos próximos vídeos, né, refutando tanto a Física e Afins quanto o Felipe Pissi. E eu estou pegando trechos que eles fazem afirmações que o próprio Ekman desmonta, né? O Ekman fala várias vezes, olha, tem situações da mentira que a pessoa não vai expressar uma expressão facial. O cara vai estar lá mentindo, ele não vai expressar nada. Né? E tem situações que mesmo se você vê um sinal, aquele sinal pode não ter nada a ver com mentira. Pode ser um sinal por qualquer outra coisa. Então, nesse ponto, o Wagner está totalmente correto. Às vezes eu pego detecção de mentiras sem expressão facial. Sim, muito, muito possível. Se você fizer uma análise crítica, uma análise de contexto, uma análise do que a pessoa está dizendo, fizer uma procura, né, uma pesquisa sobre o histórico social da pessoa, condutas delituosas ou condutas desonestas que a pessoa já teve, muitas vezes você chega até mais rápido na mentira do que você ficar tentando analisar expressão facial. Como eu falei, expressão facial é mais uma fonte de informações, expressão facial, comportamento não verbal no geral, é mais uma fonte de informações que você pode usar nesse processo todo. Tá? Fez isso e... Mas assim, mesmo que não fossem universais, porque sei lá, em alguma tribo aleatória, isso aqui é chorar, quando você fica triste, você faz isso. Nossa, eu tô tão triste. É super contra
bom senso, né? Não vou nem falar contra-intuitivo, é mó contra bom senso, né? Você achar que de fato isso aqui não vai significar felicidade para a maioria enfim, dos locais do mundo, das culturas. Deus do céu, o mundo acabou. Ainda assim, não daria para utilizar esses estudos no contexto ocidental, sei lá? Claro, cara, sim. O Wagner, ele é muito assertivo, muito inteligente no que ele tá falando. Sabe por quê? Sabe quem faz isso que o Wagner tá dizendo? E não recebe crítica de pseudociência em momento nenhum? A sociologia e a antropologia. Então eles estudam determinados comportamentos de grupo, de determinadas culturas, para entender naquele sistema fechado como aquele grupo funciona. Então, veja, são exemplos de casos que são sistemas fechados dentro de uma mesma cultura, tá certo? São funcionais, ok? Mesmo sendo um sisteminha fechado de comportamento humano, mas em momento nenhum você vê Bibi Bailas, Tiago Santinelli batendo, dizendo que isso é pseudociência, tá certo? Você estudar aquilo de forma social, cultural. Claro que a sociologia não clama ser universal, ok? Mas o próprio claim que o Ekman faz e que outros autores, quando a gente fala de expressões faciais de forma geral fazem sobre a universalidade é probabilística, não determinística. Se você ler tanto as pesquisas quanto a própria teoria do Ekman, da universalidade das emoções, ele não fala que existe uma relação perfeita de 1 para 1. Sempre que determinada expressão aparece, aquela emoção estará lá. O próprio Ekman não fala isso. Ele fala que ela é probabilística. Foram feitas pesquisas em comunidades não civilizadas e encontraram uma grande correlação entre as expressões que as pessoas faziam lá em contextos propícios para aquelas expressões, como por exemplo o Wagner até sinalizou aqui, né? Sorrir quando você está sorrindo e não chorar, não sorrir quando você está triste. Então encontraram esse match entre expressões faciais emocionais em contextos propícios para aquelas expressões faciais emocionais, correlações com o que a gente faz aqui no Ocidente, no Oriente e nessas comunidades aí não civilizadas. Então é probabilístico. O Ekman diz que muito provavelmente, quando uma expressão facial emocional acontecer, principalmente num contexto high stakes, muito provavelmente lá teremos expressões faciais universais. Mas não que sempre, em qualquer situação, sempre que a pessoa fizer a determinada careta, significa que a emoção está sendo experienciada lá dentro. Então não é uma relação determinística. Esse é outro espantalho que muitos batem, o próprio Felipe Pissi vai bater nisso depois, mas enfim. Só deixando claro, ainda que se não fosse universal, o raciocínio do Wagner está certo. Daria para fazer um estudo cultural num sistema fechado, assim como é feito a sociologia e a antropologia. E as próprias, a claim, né, o termo da universalidade das emoções, ele não é um termo 1 para 1, representacional de 1 para 1. Ele é um termo probabilístico e não determinístico. Mas enfim, vamos seguir aqui. Não daria para utilizar esses estudos no contexto ocidental, sei lá, claro, onde a cultura já influenciou o suficiente para que as expressões sejam essas que a gente conhece, que a gente identifica, que a gente está acostumado? Porque, é cultural. Bom, todos os adultos, no mínimo, então, foram bombardeados por essa cultura ao longo de toda a sua vida e, portanto, acabam seguindo o mesmo padrão comportamental. Nesse contexto ainda faria sentido. Mesmo que, isso que ele está falando, que eu obviamente também não verifiquei, né? Mesmo que isso fosse verdade. Tipo, ok, você não consegue aplicar esse estudo para essas tribos, porque ali as expressões são totalmente diferentes. Mas aqui no Ocidente, você consegue. E aí talvez você precisaria de um estudo específico para cada tribo, para cada região, para cada cultura, porque cada cultura tem as suas próprias expressões. Mas ainda assim, a gente sabe que existem, né, universalidades de sentimento, da forma de expressar esse sentimento. Cara, como eu falei, o Wagner é muito, muito, muito assertivo. Eu não sei se ele já estudou a fundo, porque o que ele está falando é exatamente... O Wagner, cara, sem se predispor a ser um crítico do Metaforando, está fazendo, entre aspas, uma crítica muito mais científica do que Física e Afins, Tiago Santinelli, né? Porque ele não traz espantalho. Cara, é basicamente o que o Wagner falou aqui. Dá para entender que existem muitos comportamentos que são culturais e a gente teria que ter esses estudos e eles existem, tá, Wagner? Deixando claro, esses estudos eles existem sobre comportamentos emocionais, sentimentais e outros tantos comportamentos culturais. E ele mesmo fala, mas não é a questão do bom senso, né, galera? Mas não é muito difícil de supor de que existam sim certos traços universais, né, nas emoções humanas. E é isso, basicamente isso. A teoria das emoções, das expressões faciais universais, que é chamada de teoria clássica das emoções, que não é só o Ekman que apresenta ela, é a teoria clássica, né? Então é a teoria, até então, sempre foi apresentada. Ela parte desse pressuposto, de que é uma influência mista nos nossos comportamentos. Tanto as emoções têm certas bases e fundamentos biológicos e evolutivos,
que a gente partilha não só com outros seres humanos, de outras culturas, de outros locais do mundo, mas também com outros animais, com grandes primatas, por exemplo. Você tem ali vários estudos que mostram relações entre momentos de felicidade e prazer, que os primatas exibem contrações na face que parecem muito um sorriso humano, e a gente que tem os nossos mesmos momentos de felicidade e prazer que exibimos um sorriso. Então, existem certos traços que são inatos, biológicos e evolutivos, e existem muitos outros comportamentos que são culturais e específicos, tá certo? O Wagner faz a visão mais sensata possível do que é a tese que eu defendo aqui. É foda, né, cara? Se eu tivesse um crítico igual o Wagner, aí sim eu estaria em apuros. Um cara que estudasse de fato o que eu falo e viesse refutar o que eu falo com base no que eu falei. Mas não, nós temos aí o Santiverme, que faz várias falácias do espantalho. Falando em Santiverme, temos o vídeo do meu grande irmão Giga Richa.